Os últimos 2 domingos agora do mês de junho, desde o dia que nós fizemos aqui o dia da igreja perseguida, nós temos falado, temos visto o que é que a Bíblia nos diz sobre, sobre esses últimos dias que a gente vem vivendo. Eu digo que são os últimos dias porque nós já vimos que os apóstolos, quando escrevem as cartas, já chamam esses dias de hoje de últimos dias. Então a gente pode afirmar isso sem nenhum tipo de preocupação. A gente meio que habituou a pensar em últimos dias muito relacionado ao livro de Apocalipse, e muito mais com a curiosidade que a coisa quer dizer, né? E nesses últimos domingos a gente tem visto, na verdade, quais são as considerações, o que é que Jesus gostaria que a gente soubesse acerca dos últimos dias, além desses detalhes curiosos de quando vai ser, quantas trombetas, se vai ter chip da besta, se não vai ter, e por aí vai. Qual é a mensagem verdadeira que Jesus quer passar quando nos adverte sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos? Praticamente em todos os livros do Novo Testamento você vai ver alguma referência a isso, algum tipo de orientação sobre como a gente pode viver esses nossos últimos dias em que as coisas vão ficar bem difíceis e muitas vezes são chamados de dias maus. Eu lembro que 2012 foi o ano que o mundo não acabou. Acho que muita gente, acho que quanto mais velho a gente fica, mais datas como essa vão surgindo em que o mundo não acabou. A gente está sempre anunciando o fim do mundo em algum momento. Eu lembro que a última vez que isso aconteceu foi 2012. Lembra disso? Que aí tinha alguma coisa a ver com o calendário maia, não é isso? Era Inca, né? É Maia ou Inca? Maia, né? Eu sei que deu errado. O mundo não acabou. Mas eu lembro que isso é coisa antiga. Eu lembro que quando eu era criança, um dia meus avós, que eram muito pegados nessa coisa de sinais dos últimos tempos, eu morava na casa em frente e eles me chamaram lá para ouvir um LP, né? Era um disco. E esse disco se chamava A Última Trombeta. E aí eu só lembro de uma coisa, assim, era uma espécie de radionovela, sabe? As coisas que eram narradas ali. Era um cara que tinha tido uma visão há 40 anos atrás, tinha tido uma visão sobre o fim do mundo. E a cena que mais me marcou era assim, uma mulher gritando: meu Deus, socorro, meu filho sumiu do carrinho. E eu lembro que eu passei noite sem dormir e essa voz ecoava na minha mente assim algumas madrugadas. Era um terror. Eu tinha acho que 6, 7 anos, não, era 89, então eu tinha 7 anos nesse período e aquilo me marcou para sempre e eu passei a ter muito medo desse fim do mundo, porque assim é uma coisa meio estranha que as coisas iam acontecer. Mas a moral dessa história que eles me chamaram para ouvir era que ia fazer 40 anos que esse rapaz tinha tido a visão. Então, como tudo na Bíblia são 40 anos no deserto, ou 40 dias e 40 noites, eles deduziam que o número 40 era um número especial e que por isso Jesus ia voltar depois de 40 anos dessa visão. Jesus também não voltou, não foi como eles esperavam que fosse. Mas sempre que a gente fala sobre a possibilidade do mundo acabar com uma data, a gente meio que tenta se preparar para essa data e para esse acontecimento. Tem livros, séries e filmes que tratam desse assunto, né? O que é que você faria se soubesse que o mundo vai acabar amanhã? Tem música sobre isso, teve seriado da Globo. Eu sei que a gente está sempre pensando o que é que a gente vai fazer se o mundo acabar amanhã. A Bíblia nos dá algumas orientações sobre o que é que a gente deve estar no que é que a gente deve estar preocupado quando a gente pensa sobre os últimos dias ou sobre as últimas coisas. Nós já vimos o que é que João viu em Apocalipse, ali com Jesus passeando no meio da igreja e lembrando a igreja: olha, eu sei que a coisa vai apertar, a coisa vai ficar difícil, mas não se preocupem porque eu estou no meio de vocês, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Na semana passada nós vimos que Pedro ensina sobre como o povo de Jesus pode enfrentar um mundo em decadência, apesar do sofrimento e da dor, quais são as atitudes que ele deve assumir para enfrentar esse mundo que sofre tanto. Hoje nós vamos ver o que é que Paulo ensinou sobre isso. Paulo escreve mais do que esses outros dois, e ele escreve uma carta à igreja de Éfeso. Então eu peço que você abra, por favor, a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5. Se você não trouxe a sua Bíblia e quer acompanhar na Bíblia de papel, você pode fazer um sinal que Marilana chega até você com um dos nossos exemplares. Capítulo 5, a partir do versículo 15. O
tempo está seco, né? A garganta está sempre seca agora. Tá difícil. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 15. Que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é conosco todos os dias, e o Senhor disse que o Senhor nos ensinaria a tua vontade e a tua palavra. Nós te pedimos que o teu Espírito nos ilumine, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje, que a tua palavra seja viva, transformadora, nos aproxime do Senhor e nos desafie a parecer mais com o teu Filho Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. A carta aos Efésios é uma carta obviamente escrita à igreja de Éfeso. Éfeso, Marilana, Fabrício, Joaquim e Juliana sabem bem, né? É uma cidade que fica ali na região da Palestina, uma cidade muito importante nos dias de Jesus e muito importante nos dias de Paulo. Era um centro comercial e político de relevância e referência naquele tempo. Além disso, além de ser uma região onde as coisas aconteciam politicamente, conceitualmente, era uma cidade muito helenizada, era também um dos principais polos religiosos. Então, tudo que havia de movimento espiritual ou religioso começava ali na cidade de Éfeso. Então, se você fosse a Éfeso naquele tempo, você ia encontrar uma cidade efervescente, onde as coisas estavam acontecendo, onde rolava muito dinheiro, onde as transações comerciais eram intensas, ao mesmo tempo em que os templos se propagavam por todos os lados, onde você olhava para um lado, você ia ver um templo enorme, o maior já conhecido na história, dedicado à deusa Diana, e ao mesmo tempo você ia ver ali um menorzinho que era dedicado a Dionísio, que era o deus do vinho. Você podia parar em alguma mesa de bar em qualquer esquina e estava todo mundo ali discutindo Aristóteles e Platão, porque era uma cidade extremamente helenizada. Então, dentre os valores ali de Éfeso, que estava dominada ainda pelo Império Romano, estava a sabedoria. Lembra que para a mente helênica, e quando a gente fala de mente helênica, é mente que foi ali doutrinada segundo o pensamento grego, a sabedoria era um dos principais valores que você poderia encontrar em alguém. Então, se tinha algum adjetivo que deixava as pessoas felizes, era ser chamado de sábio. Tinha uma outra conotação da que a gente tem hoje no uso cotidiano dessa expressão, né? Hoje a gente pensa muito, sabedoria ou é algo meio místico, alguém que tem uma cara mais intelectual, ou alguém que sabe coisas que a gente não sabe, mas parece ser algo bem distante e ao mesmo tempo bem banal. A sabedoria grega era um valor que você dedicava a sua vida inteira em busca disso. Era como se fosse a arte do bem viver. Então você podia passar a vida inteira tentando encontrar a sabedoria, porque isso era que dava sentido à existência. Boa parte das escolas filosóficas que surgem ali na Grécia, surgem com esse propósito de encontrar a sabedoria, o motivo da vida toda. Então era como se fosse a chave em que tudo faria sentido. Por isso que você vai ver tantas vezes no Novo Testamento os autores bíblicos falarem sobre sabedoria. Procurem a sabedoria. Se você está sendo provado, se você está sofrendo, peça a Deus sabedoria, que não pede nada em troca. Esse era um dos valores principais da mente grega, da mente helênica. E a cidade de Éfeso pensava desse jeito e valorizava esse princípio, esse valor. Ao mesmo tempo, era uma cidade extremamente religiosa. Ao mesmo tempo que era intelectualizada,
era uma cidade que gostava dessa coisa mística. Lá, mais do que qualquer uma outra cidade não grega que ficasse nas regiões ali mais próximas de Atenas, o culto à deusa Diana havia se propagado, tanto que o maior templo a essa deusa foi construído lá. Da mesma forma, as outras divindades gregas encontram ali em Éfeso o melhor dos seus cultos, e eram cultos gigantescos, era uma coisa que parava a cidade. Diana era tida como a deusa do amor, e a forma que as pessoas dedicavam o culto a Diana eram realizando orgias nos seus templos. Então você tinha ali as prostitutas cultuais, você tinha lá todo um esquema montado em que você adorava a deusa Diana quando você participava daquelas orgias que eram oferecidas no templo. Da mesma forma, Dionísio, que é o equivalente romano a Baco, era aquele deus que era o deus do vinho, e as pessoas iam lá encher a cara no templo dedicado a Dionísio. Isso tudo acontecia ali em Éfeso. E algumas coisas me lembram o Rio de Janeiro. Tem alguma coisa que parece. Uma cidade grande, uma cidade cosmopolita, em que a religiosidade é tão latente, né? O misticismo, eu acho bem parecido, só que eu acho que eles não tinham essa praia lá, infelizmente, eles não tinham Copacabana, nem Ipanema. Né? Mas era mais ou menos esse o cenário em que essa igreja surge. Não é muito fácil você seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus, num ambiente tão complexo e tão plural como era esse de Éfeso. A gente consegue fazer algumas aproximações mesmo com a nossa realidade aqui na cidade do Rio de Janeiro e em outros centros urbanos grandes do mundo inteiro, onde cada vez mais a gente vê essa mistura entre intelectualização, né, e busca pela religiosidade ou por uma espiritualidade mística que tantas vezes se manifesta nessa busca mais pessoal do que formal de alguma coisa que é transcendente. Então, a gente sabe que não é fácil ser igreja nesse contexto e nesse caldo de cultura tão complexo como esse que a gente vive e que a cidade de Éfeso vivia também. Por isso que Paulo escreve uma carta para essa igreja. E ele escreve uma carta que é bem especial. Os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, você vai ver Paulo ensinando para aquela igreja, relembrando os princípios básicos da doutrina de Jesus e da doutrina dele. Ele vai dizer ali, olha, vocês podem ter esquecido, mas vamos aqui lembrar no que é que a gente acredita. A gente acredita em quê? Que o pecado veio ao mundo e que contaminou todas as criaturas e toda a criação. Então todo mundo nasce em pecado. A gente sabe que quem segue a Jesus é chamado de filho da luz. Lembra o que ele falou lá no Sermão do Monte? Que vocês são sal e luz do mundo. Então, quando vocês conhecem a Jesus, vocês são filhos da luz. Quem não conheceu Jesus, quem não ouviu ainda não tem a clareza das coisas que estão acontecendo. Isso a gente vai chamar de filho das trevas. E ele lança essas bases e ele vai explicar como é que se vive um filho da luz. E a partir do versículo 4, ele vai demonstrar na prática o que é que essa crença, o que é que essa doutrina causa de impacto na vida de alguém que acredita nas palavras de Jesus. Então, existe aqui uma conexão entre aquilo que eu acredito, aquilo que é do mundo das abstrações, eu posso chamar assim, e como é que essa abstração toca o chão e faz a diferença na vida de uma pessoa que conhece a Jesus. Como é que alguém que conheceu Jesus transforma em prática aquilo que ele crê sobre Jesus. E ele vai dar uma série de demonstrações a partir do capítulo 4. Ele vai dizer como é que vive esse filho da luz. E no capítulo 5, ele vai estar aí falando sobre o testemunho, sobre imitar Jesus, sobre como é que se vive. E aí no versículo 15, ele lembra algumas coisas que vão fazer a diferença daqui por diante. Então ele vai dizer, olha, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado da maneira como vocês vivem, para que vocês não vivam como insensatos. Essa é a tradução que aparece aqui na Nova Versão Internacional, que é a versão que a gente usa aqui na nossa igreja. Versão é tradução. Só que na Revista e Atualizada, que é uma tradução mais clássica,
que se usava nos nossos tempos passados, né, e que às vezes é bem mais precisa nas expressões, em algumas ocasiões específicas, chama essa pessoa de nécio. Então, cuidado para que vocês não desperdicem a vida e que vocês não sejam nécios. Nécio é um pouco mais forte do que insensato, porque nécio tem a ver com tolo. Não sejam bobos. Se liguem. Prestem atenção em como vocês estão gastando a vida de vocês. Não sejam boca aberta. Boca aberta é aquela que fica assim e entra a mosca, sabe? Se liguem. E aqui ele usa uma expressão que era pesada na época, não era algo leve de se ouvir. Cuidado para que vocês não passem por abestalhados, como dizem lá na Paraíba. Não se abestalhem. Porque tem um jeito de viver que você pode desperdiçar, mas vocês devem viver ao contrário de pessoas nécias, insensatas, tolas. Vocês devem procurar viver como sábios. Lembra que eu falei que para a mente helênica, uma das coisas mais importantes na vida era você encontrar a sabedoria? Então não despreze isso. Não despreze o sentido da vida. Não despreze a forma ideal de se viver. Não deixe a vida me levar, a vida leva eu. Procure não ser nécio e procure ser sábio. Se empenhe nisso. E aproveite ao máximo cada oportunidade. Na versão revista e atualizada, ele fala assim: procure remir o tempo. Remir o tempo. É um verbo que a gente não usa muito, mas que se aproxima mais do original do que aproveitar cada oportunidade. Porque quando a gente fala sobre remir o tempo, a gente está falando sobre uma palavrinha original que uma boa tradução seria pechincha. Quando você vai comprar alguma coisa, você vai querer tirar ali o máximo de vantagem daquela relação comercial que você está estabelecendo, certo? Ninguém vai querer pagar o dobro do preço numa caneca dessa quando for comprar essa caneca. Você vai perguntar se à vista é mais barato, se tem algum desconto em dinheiro, se tem certeza que esse é o menor preço que você pode fazer. A minha mãe erra a mão. A minha mãe, ela vai assim numa feira, ela vê uma rede, quanto é? R$200, eu pago 30. E o pior é que às vezes ela leva, e eu sou péssimo disso. Ela sabe realmente ali remir aquela rede de alguma forma. Então, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja dos Efésios e diz: olhe, não desperdice a sua vida, não seja nécio, não seja tolo, procure a sabedoria e procure aproveitar cada oportunidade, procure tirar de cada momento da sua vida o máximo desse momento. Aproveite a vida ao máximo como você pode aproveitar. Não desperdice o seu tempo. Seu tempo vale ouro. E por quê? Porque os dias são maus. A gente viu aqui no domingo passado e retrasado que Jesus já chamava os dias dele de últimos dias. Que as cartas que os apóstolos escrevem já falam sobre esses dias em que eles viviam como últimos dias. E Pedro mata essa charada, ou melhor, nos ajuda a isso, quando ele fala: olha, não se preocupem com esse pessoal que está perguntando quando é que Jesus vem, porque para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Então, o fato é que uma vez que Jesus veio ao mundo, você já está vivendo os últimos dias. E a tendência é que as coisas vão piorar, porque nos últimos dias as coisas vão ser complicadas. E quando as coisas se complicam, as pessoas se distanciam de Deus, e mais, as pessoas que seguem Jesus sofrem oposição, e o mundo também sofre esse distanciamento de Deus. Então a gente não vive bons dias. A verdade é que a gente não vive num mar de rosas e nem tem a perspectiva de que isso vai acontecer nessa era antes da volta de Jesus. Não existe essa possibilidade. Os dias são maus, os dias são difíceis, é um dia atrás do outro, mas ninguém nunca prometeu que você vai parar de sofrer. Quem promete isso com placa na porta está mentindo para você e para mim. A gente não vai parar de sofrer. Sofrimento faz parte da vida. Então, os dias são maus. E porque os dias são maus, eu preciso tirar o máximo desses dias. Porque eles são breves, eles são difíceis e cada oportunidade precisa ser aproveitada ao máximo. Só um parêntese, é sobre isso que trata o livro do Eclesiastes.
É um livro que parece ser pessimista, né? Oh, nada na vida faz sentido, é correr atrás do vento. Todo dia o sol nasce, o sol se põe, o rio corre para o mar e tudo fica do mesmo jeito. Mas aí ele diz, olha, não espere que você vai ser protagonista de um filme mirabolante. A vida é isso, a vida é comezinha, é rotineira. E é a gente quem dá sentido a ela, espremendo ela o máximo que der para tirar o máximo dela. Então aproveite cada oportunidade. Aproveite as pessoas que você tem ao seu redor, aproveite os relacionamentos que Deus deu a você, aproveite a comida que você tem à mesa, a bebida que você tem à mesa, aproveite, porque isso é remir o tempo. E Paulo aqui dá esse choque de realidade para eles, olha, não sejam tolos, não se abestalhem, vivam buscando a sabedoria, porque vocês sabem que tem que aproveitar ao máximo o tempo, tem que espremer o máximo que der mesmo, porque vocês sabem que os dias não são bons, que a vida não está legal, que os dias são maus. E aí ele vai dar algumas recomendações bem práticas sobre como é que você pode aproveitar melhor a vida esses dias que são maus, esses dias que são os últimos. A partir do versículo 17, ele começa com a expressão portanto. Se é portanto, tem a ver com o que ele acabou de falar, correto? Portanto, não sejam insensatos. NVI faltou criatividade e o básico, né, de redação. Repetir a mesma palavra no parágrafo 2 vezes. Por isso que é melhor nestes antes. Então, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, não sejam mesmo insensatos. E aqui a melhor tradução é mesmo insensatos, porque aqui o original é mente vazia. Não seja mente vazia. Não seja alheio às coisas que estão acontecendo. Mas vocês devem procurar entender qual é a vontade do Senhor. Então, existe um jeito de viver. A gente vive uma época em que a gente aprendeu que vive bem quem segue o coração. Isso é um dos choques mais duros quando a gente entende a mente de Deus e vê a vontade de Deus revelada, que nós cremos que é a sua palavra, porque a gente aprende logo no começo que o coração do homem e da mulher também é desesperadamente corrupto. E o profeta faz uma pergunta: quem o conhecerá? Nem a gente conhece o nosso próprio coração. Então, usar o meu coração como baliza, como referência para tomar decisões e para dedicar a minha vida é a maior tolice que eu posso fazer. É ser insensato. É ser sem mente, é ser mente vazia, ser mente fraca, como falam hoje. E tem um jeito que é a oposição a isso, que é procurar conhecer a vontade de Deus. Porém, vamos primeiro ver os problemas desse par de versículos, né? A gente leu aqui os versos 17 e 18. Então, o problema do verso 17 é ser insensato. O problema do versículo 18 é outro. É não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem. Não encha a cara de vinho, que você vai ser levado à dissolução. É uma palavra melhor do que libertinagem para isso aqui também. Também está lá na revista e atualizada. Hoje eu estou bem apegado a ela, né? É que ela foi mais feliz nessa tradução mesmo. Então aqui ele vai dizer, não se embriague com o vinho. Ah, pastor, então quer dizer então que eu não posso tomar vinho? Não. Seria muito fácil eu dizer isso assim, olha, é sempre mais fácil você ensinar a pessoa proibindo, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu acho que se eu tivesse filhos, eu ia ser bem prático. Não pode tomar vinho nunca na vida, para evitar qualquer problema que surgisse com isso. Só que aqui a recomendação de Paulo é muito precisa e tem a ver com todo o contexto bíblico, porque em nenhum momento você vai ver as escrituras proibindo o consumo de bebida alcoólica, a não ser que você fosse nazireu ou fizesse algum voto relacionado a isso. Mas o tempo todo a palavra de Deus vai nos ensinar moderação. E essa aqui é a advertência: não se embriague com vinho. Lembra que essa advertência não está fora do contexto de onde aquela igreja vivia e de como aquelas pessoas viviam. Lembra que eu falei que lá em Éfeso tinha um templo ao deus Dionísio? Era um dos mais badalados. A galera gostava de ir para lá. Então era comum que as pessoas associassem adoração a alguma divindade com encher a cara.
E muita gente vivia pautado simplesmente pelo prazer de encher a cara. Então, que isso não seja o cerne da vida de vocês. Sabe quando é que a luzinha amarela deve acender? É quando uma coisa só tem graça para mim, uma reunião de amigos, uma saída, se tiver álcool envolvido. Se isso acontecer, se aquela noite, aquele chá da tarde não teve graça, por isso, acende a luz amarela, tem alguma coisa errada. E eu digo mais, isso não tem a ver somente com bebida alcoólica. A advertência aqui serve para um monte de coisas. Um monte de coisas que dão prazer para a gente, né, que despertam paixões, que de repente estão tomando o centro da vida da gente. Então é qualquer coisa, é jogar videogame, bater bola, curtir os filhos, curtir a família. Se alguma coisa tomou a minha vida por completo e ocupa a minha mente o tempo inteiro, eu preciso prestar atenção que isso é o equivalente a buscar o preenchimento desse vazio com o vinho e com o álcool. Então, quando eu escuto o apóstolo Paulo dizer para a igreja que está ali vivendo dias maus e dias difíceis, que são os dias que a gente vive, e ele diz, olha, não vos embriagueis com o vinho, porque isso leva à dissolução. Eu estou ouvindo, na verdade, ele dizer, olha, não dedique a sua vida às paixões carnais. Essa expressão ficou bem religiosa, né? Mas aí eu tenho outra mais ainda, que é não dedique a sua vida à sensualidade, aquilo que dá prazer imediato, que isso não seja o dono do seu coração, sabe? Que você não tenha uma vida vazia, fútil, que a futilidade e a frugalidade não tomem conta da sua vida. Sabe aquela pessoa que começa a segunda já pensando no sextou? Não tem problema curtir o final de semana, mas quando isso passa a ser o dono do meu coração, vira ídolo. É o ídolo, e qualquer coisa que vira ídolo está tentando tomar o lugar de Deus na minha vida. E qualquer coisa que tenta tomar o lugar de Deus na minha vida leva à dissolução. A NVI, que é essa Bíblia que a gente está lendo aqui, usa a palavra libertinagem, que é boa também, mas é que na nossa vida, libertinagem tem eu acho que, pelo menos na minha cabeça, né, tem uma conotação diferente. Ela é muito específica. E dissolução é uma vida sem regras. É uma vida sem pauta, sabe? Uma vida sem referência. É quando eu começo a seguir esses impulsos do meu coração, essa busca por prazer constante, essa busca pelo bem-estar constante, eu começo a me tornar uma pessoa sem referência de ordem, decência, disciplina, sabe? Pode tudo, vale tudo, o tempo todo, do jeito que eu quiser. Isso é a libertinagem, isso é a dissolução. Perdi as rédeas, estou ladeira abaixo. É essa a ideia de alguém que vive para se embriagar com vinho, que a gente já entendeu que não é somente se embriagar com vinho, mas é buscar simplesmente os prazeres da vida e só isso, como se isso fosse tudo na vida. Isso leva a gente para uma vida completamente distante daquilo que Deus tem para a gente. E quais são as soluções que Paulo apresenta aqui para essa igreja que vive os dias maus? Olha, que vocês não se tornem insensatos, mas que vocês procurem conhecer a vontade de Deus. A solução para uma mente vazia é uma mente cheia, certo? A gente conhece aquela expressão que mente vazia é a oficina de Satanás. Então aqui ele é muito claro, não seja mente vazia, mas procure encher a mente de vocês com a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Uma das coisas que eu percebi logo que eu fui ordenado pastor é que a grande pergunta das pessoas constantemente eram qual é a vontade de Deus para a minha vida. E isso elas faziam sobre o carro que iam trocar, o curso que iam fazer, a festa de casamento que iam dar e por aí vai. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sabe, a gente se preocupa às vezes com essa coisa micro da vontade de Deus e esquece que a vontade de Deus se manifesta no dia a dia, é no conhecimento de Deus. Se eu conheço Deus, eu vou conseguir decidir de acordo com a vontade de Deus, independente da lógica da porta dos desesperados, que é a figura que eu uso sempre, né? Lembra, Sérgio Malandro tinha 4 portas, aí tinha o prêmio numa só,
Aí você tinha que escolher a porta certa. Se você abrisse a porta errada, vinha um monstro, acabou sua chance. E tem gente que acha que a vontade de Deus é isso. Eu vou abrir a porta, e se eu abrir a porta errada, me ferrei, porque eu já perdi o prêmio. E não é assim. A vontade de Deus, ela é revelada no dia a dia, ela acontece independente de mim. Deus me persegue com a sua graça, Ele me dá a chance de muitas vezes errar, e Ele me traz de volta para a sua vontade, e Ele está constantemente se revelando para a gente. Então, quando Paulo fala para a gente não ser insensato, não ser mente vazia, e lembra, olha, procure conhecer a vontade de Deus, ele está lembrando a essas pessoas que se a gente quer ter uma vida com sentido nesses dias maus, a gente precisa se aproximar de Deus. E a gente faz isso de algumas formas. E a forma mais clara, mais específica e mais constante que Deus se aproxima da gente é por meio da sua palavra, da sua revelação. Quando isso aqui, quando a revelação específica de Deus, a forma que Deus ensinou a gente a viver, está entranhada no coração da gente, está introjetada, como diria Robson, na vida da gente, a gente começa a entender a vontade de Deus nas mínimas coisas, e isso começa a ser orgânico. E a gente não é a mente vazia, que é facilmente levada para a dissolução, para aquilo que não presta, para aquilo que não serve. E aí, em contrapartida, você tem: não se embriague com o vinho, não seja movido pelas paixões carnais, mas enchei-vos do Espírito. Da mesma forma que a mente vazia vira oficina do diabo, a mente que é levada somente pelos desejos do coração vai para a dissolução, e aí a solução que ele der é: procure se encher do Espírito de Deus. A expressão aqui é pleroo, que é uma expressão grega, que a gente, quando fala encher, né, tanto faz essa caneca estar com um dedo de água ou vazia, a gente fala encher. Pleroo não, o pleroo é completar até a boca. Então sempre vai ter ali um pouquinho, pode ter mais, pode ter menos, mas quando ele fala enche, encha, é complete. Então a gente sempre vai ter ali o Espírito de Deus, nem que seja muito discretamente na vida da gente, mas uma vez que eu já fui alcançado por Jesus, eu sempre vou ter ele ali. Eu posso abafar ou posso dar espaço para que ele brilhe, mas sou eu quem vai, essa é a minha responsabilidade humana nesse relacionamento. Então aqui ele diz: procure se encher do Espírito, plerou, completar, que você dê espaço para esse Espírito de Deus que está dentro de você possa brilhar, possa florescer, para que isso possa encher você o tempo inteiro. E aí você vai ser guiado, você vai ser pautado por esse Jesus que você segue, porque esse Jesus é aquele que lá em João, no capítulo 17, antes de ser morto, disse: olha, eu estou indo embora, estou indo preparar lugar para vocês, mas não se preocupem, que eu estou deixando com vocês o meu Consolador. É Ele quem vai ensinar vocês, e é Ele quem vai preencher o vazio do coração de vocês. Porém, lembra que aqui tem uma participação nossa, que é quando a gente escuta: se encha do Espírito, procure conhecer a vontade de Deus. Essa é a hora que a gente participa, e é esse o caminho que a gente tem para não ter uma vida dissoluta, libertina, né, como a NVI fala, ou não ser mente vazia, como Paulo aqui também adverte. E ele fala como é que isso, como é que você fica cheio do Espírito, e como é que você conhece a vontade de Deus. No versículo 19 ele fala: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu imaginei que Paulo estava ensinando a gente a viver no musical da Broadway, né? Fale sempre com seus irmãos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Acho que não seria uma forma muito plástica de enxergar isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, que vocês pautem os relacionamentos de vocês pela palavra de Deus. Os salmos sempre foram salmos. Os hinos eram os hinos que esses irmãos dos primeiros anos da igreja cantavam quando se reuniam. E um ajudava o outro a lembrar aquelas verdades espirituais, para que a mente estivesse sempre cheia de coisas espirituais. Então, Paulo sabia que a gente tende sempre para a desordem, né? Sempre para o caos.
por isso que os nossos relacionamentos precisam agregar, precisam contribuir. É por isso que o autor dos Hebreus, a gente estava falando isso hoje de manhã, o autor aos Hebreus explica para aquelas pessoas: nunca deixem de congregar, nunca deixem de participar do culto público, nunca deixem de conviver com os irmãos, porque é por isso que a chama de alguns se apaga, porque ninguém foi feito para ser sozinho. Então, esses relacionamentos saudáveis que nos aproximam de Deus são fundamentais para que a gente possa entender o que é a vontade de Deus. E, além disso, não bastando esses relacionamentos que nos acrescentam, no versículo 20, ele ensina que a gente deve dar graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Dar graças quando? Constantemente, sempre. Pelo quê? Por todas as coisas. A gente sabe dedicar ações de graça quando coisas boas acontecem para a gente, né? Hoje foi muito bom, porque hoje saiu aquela causa na justiça que eu estava esperando, então, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor agiu. Mas, às vezes, é difícil para a gente dar graças quando as coisas não estão boas. Lembra que no começo dessa advertência, Paulo diz que os dias são maus. E agora ele fala: agradeçam a Deus sempre, constantemente, por todas as coisas, por tudo aquilo que está acontecendo. Sabe o que são ações de graças? É o reconhecimento de que a gente não merece nada do que tem de bom. Sabe, é quando a gente sai da posição de credor e aí assume a posição de beneficiário. A gente sabe que tudo aquilo que desfruta, do mínimo ao máximo, são coisas que Deus dá para a gente. Enquanto dura a gratidão, a gente não tem espaço para o desespero. Enquanto dura a gratidão, a gente não tem espaço para a ansiedade. Enquanto dura a gratidão, a gente lembra que Deus sempre faz intervenções na vida da gente quando a gente menos espera e quando a gente não percebe. É quando a gente lembra que não tem direito a absolutamente nada, que tudo que é bom vem do Pai das Luzes, que nunca mudou e vai continuar sendo bom o tempo todo, como a gente acabou de cantar aqui. Recentemente eu vi um livro, eu li na livraria, que eu não tive coragem de gastar dinheiro com ele, chamado Amanhã, como é, Ana? Ana não está aqui. O Milagre da Manhã, o Milagre da Manhã, é best-seller. E aí ele vai ensinar como você pode organizar a primeira hora do seu dia, né? Acho que são ali em blocos de 20 ou 10 minutos, em que você vai fazer algumas coisas. E aí ele tem uma versão compacta para pessoas como eu, que é faça tudo em 20 minutos, que são 3 minutos só dessas atividades. E aí uma delas é você listar motivos de gratidão. E eu achei aquilo interessante, porque é uma boa disciplina você começar o dia agradecendo a Deus. E aí não é só listar ali, ele fala meio que jogar para o universo, alguma coisa assim, mas a gente pode listar os motivos de gratidão que a gente tem a Deus todas as manhãs. Só para a gente ter de onde começar, lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu já estou abrindo a sua lista. Então você, a partir daí, já pode começar a exercitar as outras. Porque gratidão protege o coração da gente, sabe, nos dias maus. Gratidão é a nossa arma de defesa quando a coisa está ruim e quando a coisa aperta. É quando a gente lembra quem Deus é e quem a gente é. Por isso que Paulo diz que nesses dias maus, não esqueçam de agradecer sempre e por todas as coisas que você tem desfrutado. Até as provas, porque lembra que eu falo sempre aqui, né, que é meu texto preferido, Tiago, né? Tende por motivo de toda alegria ao passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, para que você seja perfeito e íntegro e não tenha deficiência nenhuma. Até a provação é motivo de gratidão. Estou dizendo que é fácil? Não. E eu digo com conhecimento de causa, porque eu sou feito da mesma matéria-prima que vocês todos aqui. Carne, osso, pecado e gagueira. Que a minha tem um diferencial. Certo? Então, eu sei que não é fácil, mas eu sei que essa é a advertência e esse é o caminho. E Paulo encerra essa série de advertências sobre como viver esses dias maus com uma observação que todos os nossos
outros apóstolos que já vimos nas outras semanas fizeram com as suas próprias palavras. Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu lembro de um filme que eu vi, um dos que me causou mais incômodo, porque eu ouvi os ossos das pessoas quebrando, chamado O Impossível. Acho que todo mundo aqui já deve ter visto. O da tsunami, né? Que vem ali em Indonésia, não é isso? Não me corrijam depois, corrijam agora. Indonésia. Eu acho que é aquela onda que veio a tsunami. É um filme que causa muita aflição. Mas eu lembro que quando eu acabei de ver aquele filme, tudo destruído, e a cena final em que... Eita, spoiler, sinto muito, você está atrasado se não viu ainda. Mas na cena final, a família se reencontra. E está tudo destruído, não sobrou nada. Mas ali a gente vê que quando tudo vai embora, quando as coisas todas são destruídas, a casa é levada, o dinheiro vai junto, os hotéis, o luxo dos resorts, o que vale e o que fica são as pessoas. O que vale nessa vida são as pessoas. Nada tem valor se não tiver gente envolvida. A gente dedica às vezes energia, tempo, noites de sono, sabe, com contas a pagar, com sonhos materiais, com coisas que a gente quer ter ou que quer ver, e às vezes a gente esquece das pessoas. Esquece que as pessoas é que dão o sentido à vida da gente, porque foi por meio do amor ao próximo que Jesus disse que a gente ia dar provas que ama a Deus. A gente convive com outras pessoas porque esse foi o jeito que Deus escolheu de ensinar para a gente sobre amor e sobre graça. Então, nesses dias que são maus, você deve orar sim muito, deve conhecer a vontade de Deus acima de todas as coisas, deve ler muito a Bíblia, deve agradecer o tempo todo, mas não esqueçam que as pessoas são fundamentais. E aqui ele usa a expressão de sujeitem-se uns aos outros. E Paulo, eu acho que Paulo vivia assim, era uma luta interna, isso é inferência, lógico, porque ele sempre está falando que esse é o jeito de você conviver melhor, de você conseguir suportar ou aproveitar e desfrutar dos relacionamentos. Então ele usa no capítulo 2 de Filipenses a referência de Jesus, né? Que Jesus se humilhou a si mesmo, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de homem para servir as outras pessoas, então cada um considere o outro superior a si mesmo, e ele aqui vai dizer, sujeitem-se uns aos outros, e o que ele está querendo ensinar é que, meu amigo, nem sempre você precisa ter razão. Sabe o que equivale nisso tudo? É a outra pessoa que você está ali se confrontando. O que vale a pena é o relacionamento de vocês. Esqueçam as ideias, isso não é o principal. Se sujeitem. Se não fere as verdades essenciais de Jesus e do Evangelho, não tem para que brigar. Se sujeitem uns aos outros, sirvam uns aos outros. As pessoas é que são importantes nessa história. Igreja é feito de gente, o mundo é feito de gente, Evangelho é demonstrado no contato e na conexão entre as pessoas. Então não despreze as pessoas. Nunca esqueça que as pessoas são a coisa mais importante que Deus deu para você cuidar. Por isso que se sujeitem uns aos outros em Cristo Jesus, porque Jesus foi o modelo de referência. Jesus reunia ali entre os 12, é que a gente esquece de ver isso. Mas ali era uma caixa, assim, uma panela de pressão. Se aquilo fosse em condições normais, não dava certo nunca. Você tinha um Pedro, você tinha um cobrador de impostos, você tinha Tomé, que era um incrédulo, que não devia se dar bem com João, que era um fofo, né? E ali eles tinham que comer junto, andar junto, e aquilo era difícil. Então ali era Jesus que dava a liga e possibilitava que pessoas tão diferentes convivessem tão perto como conviviam. E essa é a referência que a gente deve ter, sabe? Então, nesses dias maus, não esqueçam que o que a gente tem que vale a pena são as pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Então, brigue pelas pessoas, sabe? Brigue pelos seus relacionamentos, brigue pelas amizades, brigue pelos seus casamentos, brigue pelos relacionamentos de pai e filho, entre irmãos, entre amigos, entre irmãos da igreja. É o relacionamento que vale a pena. É isso que vai ajudar a gente a enfrentar esses dias maus. A gente está encerrando essa série de 3 sermões, uma série fora de série,
né, que a gente não chamou nem de série, mas nós estamos encerrando e a gente lembra sempre que essa vida que a gente enfrenta não é uma vida fácil. E às vezes, pelo fato da vida não ser fácil, nos falta esperança. E às vezes a gente olha ao redor e não vê saída. E aí a gente lembra daquela música, que enquanto houver sol, há esperança. E na verdade a gente está lembrando das palavras de Jesus, que há esperança para aquele que espera em Jesus. Que Ele nunca vai abandonar o seu povo, que Ele caminha junto com a sua igreja. Que Ele nos deu uns aos outros para enfrentarmos esses dias maus. Que Ele se coloca à disposição, sabe, para sempre prover aquilo que a gente precisa e nos dar coisas extras, e assim nos ensina a ser gratos com a gratidão, ou melhor, sermos protegidos com a gratidão. Que Ele está interessado em nos ensinar a sua vontade, e isso nos mostra o tempo todo que Jesus está presente. Um dos textos mais lindos que você vai encontrar nos evangelhos são as palavras que Jesus dá quando está se despedindo dos 12. Podem ficar tranquilos, aqui, quando eu falo de despedida eu choro. Mas é que Jesus, eu acho que aquela cena foi uma cena muito forte para aquelas pessoas que ficaram. E nós somos as pessoas que ficaram. E Jesus fala para aqueles homens, para que eles espalhassem e que chegassem na gente, que eu estou indo, mas eu volto. Vocês vão sofrer, mas não é para sempre. Vocês não vão me ver face a face, mas vocês têm o Consolador. Eu vim consumar a esperança de vocês. Por isso, não percam a esperança. Nunca percam a esperança. Mesmo quando você sofre, não perca a esperança. É essa a palavra de Jesus à igreja sofredora que enfrenta os últimos dias. Convido você a fechar os seus olhos, nós possamos orar, falar com Deus e responder a Ele aquilo que Ele tem nos ensinado. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Te agradecemos porque, apesar de tantas vezes a gente olhar para um lado e para o outro e parecer que não há saída, a gente sabe que conta com o teu olho de graça sobre nós, com as tuas palavras que enchem o nosso coração de esperança e a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. A nossa oração hoje, Pai, é que o teu Espírito seja verdadeiramente o nosso Consolador. Que o teu Espírito aqueça a chama que há no nosso coração, com a certeza de que o Senhor está presente, de que o Senhor cuida da nossa vida, de que o Senhor nunca nos abandona e de que o Senhor está nos conduzindo ao dia em que nós te encontraremos face a face. Que essa certeza possa nos mover, possa ser a causa da nossa alegria. Te pedimos especialmente que o Senhor nos ajude a blindar o nosso coração com a gratidão ao Senhor, com a certeza de que o Senhor tem sido o tempo todo bondoso e misericordioso. Que o Senhor nos ensine a desejar a tua vontade, que nós possamos fugir da insensatez, que nós não sejamos essas mentes vazias, nem homens e mulheres nécios e nécias, mas que a gente possa ser cheio do teu Espírito. Pai, como é difícil lutar contra os desejos da nossa carne. Nos ajude, Pai, a nos enchermos do teu Espírito, para que possamos enfrentar isso todos os dias com a força do Senhor. Sê com a tua igreja.